Hoje continuaremos nossas gravações e é o assunto seguinte: o santuário celestial, o lugar santo. No Israel passado, o assunto mais importante que era desenvolvido entre os ministros daquele conceito religioso era o santuário e seu conteúdo. Acredita-se que para nós o assunto é mais importante ainda, por dois motivos. Aquele, além de ser cópia deste, segundo Êxodo 25:40, era terrestre, e este que estudaremos agora é espiritual ou celeste. Moisés, ao fabricar o santuário e seus utensílios, usou os melhores materiais, a melhor madeira, acompanhada de ouro, e assim por diante. E nós, que faremos? Usamos todo o nosso esforço e dedicação. Vamos lá. O que mais refletimos no santuário é a sua mobília, que se dividia assim: lugar santo, o candeeiro, a mesa e os pães da proposição. Cristo usando os utensílios. A Bíblia diz que Cristo subiu ao céu 40 dias depois de sua ressurreição. Atos 1, 3 e 9. No ano 31 de nossa era, ano Domini, ou depois de Cristo. Se acompanharmos o Novo Testamento, acharemos Cristo em intenso trabalho. No relato de João, que nos diz: achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi uma grande voz. Voltei-me e vi quem falava comigo. E vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com veste talares. Quer dizer, até os talos, ossinho da junta dos pés. Tradução em latim. E cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, pronto para o trabalho. Apocalipse 1, de 10 a 13. Tinha na mão direita 7 estrelas. Apocalipse 1, 16. Quanto aos mistérios das 7 estrelas que viste na mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Apocalipse 1, 20. Agora ouvimos a palavra de Cristo em cada igreja consecutiva. Em Éfeso, quer dizer excelente, do ano 31 ao ano 100, e se lê em Apocalipse 2, verso de 2 a 6. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Esta foi a igreja dos apóstolos. A carta à igreja em Esmirna, que quer dizer sacrifício, foi guerra contra os cristãos, perseguidos por Diocleciano, e durou 10 anos, segundo Apocalipse 2:10. Do ano 100 ao 323 foi o período avaliado para a igreja em Esmirna. E a voz de Cristo, pela Bíblia, Apocalipse 2, 9 e 10, que diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar uma prisão entre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias.
Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quero dizer a todos que, quando a Bíblia fala em 10 dias, passa-se para anos, e então são 10 anos. Carta à igreja em Pérgamo, que quer dizer elevação, do ano 323 ao ano 538. Eram muito sábios. Tinham uma coleção de rolos com 200.000 peças. Apocalipse 2, de 13 a 16. Foi o conselho de Cristo. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisa sacrificada aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada de minha boca. Carta a Tiatira. Progressistas, mas gananciosos. Do ano 538 a 1798, o período do poder do adversário, os 1260 anos de perseguição. Apocalipse 2, 19 a 22. É o conselho de Cristo. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, a Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a cometerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Carta à igreja em Sardes, o que sobrou dos perseguidos, de 1798 a 1833. Apocalipse 3, de 1 a 4. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele com 7 espíritos. Sê vigilante, consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Lembra-te, pois, de onde caíste, de onde tem recebidos e ouvido, guarda e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. A igreja de Filadélfia, recomeço, só recebeu elogios, povo que estudava. Apesar de tudo isso, foi o tempo do grande desapontamento, de 1833 a 1844. Apocalipse, capítulo 3, de 8 a 11. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que fareis de alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desde que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os fareis vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Venho sem demora, conserva o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Carta à igreja em Laodiceia. Significa povo do juízo. Apocalipse, capítulo 3, de 15 a 20. Do ano de 1844 até o fim. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente.
Assim, porque és morno, e nem és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa nenhuma. E nem sabe que és um infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Estes foram os ensinamentos de Cristo enquanto ele esteve no lugar santo do santuário celestial. A partir daqui é a passagem para o lugar santíssimo, que é na próxima etapa.